Bom dia, amigos do YouTube. Grande abraço a todos nesta manhã chuvosa aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais. Aqui quem vos fala é o presbítero Arlindo. Quero deixar uma meditação para todos vocês aqui nesta manhã, que se encontra no livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão, se encontra no capítulo 29 e no versículo 27, que diz assim: Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Amém, meus irmãos? Então, partindo aqui desse princípio da palavra de Deus, aqui é onde o sábio Salomão escreveu essa palavra, nós podemos, irmãos, entendermos que a palavra do Senhor, ela tanto está na boca do justo, ou melhor, do justificado pelo sangue de Cristo, e também na boca do ímpio. Irmãos? Porque eu acredito, irmão, que o ímpio é aquele, irmãos, que não obedece à palavra de Deus. Os verdadeiros ímpios são aqueles que estão profanando o Evangelho de Jesus Cristo, que estão divulgando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Existe o pecador, irmãos, que está lá no mundo, praticando o pecado, sem o conhecimento da palavra. E existe os ímpios dentro da igreja, que conhece a palavra, estuda a palavra, conhece profundamente a palavra de Deus, mas não teme a Deus, não guarda os bons conselhos da palavra do Senhor. Então, para mim, a meu ver, esses são os verdadeiros ímpios. Então, meus amados, então tanto um como o outro se torna abominação. O ímpio é abominação para o justo. E o justo também se torna abominação para o ímpio. Como nós entendemos isso, meus amados e queridos que vão assistir esse vídeo? Como nós entendemos isso? Hoje é muito fácil você entender isso. Irmão? Hoje em dia é aquela falação, irmão. Aquele que tenta ser sal e luz do mundo, os ímpios caem em cima deles, falando que eles são, irmãos? Falando que a palavra que eles pregam são julgo, que eles são impedimento para o povo vir para a igreja. E os que são, irmãos, preservador dos bons princípios, também vê, irmãos, a injustiça, o desleixo, o abandono da palavra, através dos ímpios que não zela pelos bons princípios do Evangelho do Senhor Jesus. E nós podemos ver que nunca vai ter uma concordância entre um e outro, Porque o que acontece é que o ímpio, ele prolifera mais, Ele cresce mais. Por quê, irmão? Por quê?
O ser humano, principalmente carnal, a tendência dele é procurar sempre um lugar mais fácil, sabe? Para ele, entre aspas, servir a Deus. E nós sabemos, irmão, que sem a obediência da palavra, jamais nós veremos a Deus, está escrito na palavra. Então vive essa guerra, irmãos, entre os próprios evangélicos, né? Essa guerra. Um aponta um, outro aponta outro e o povo fica perdido. Como tem aquele ditado, né, irmãos? O povo se torna perdido igual cachorro caído de mudança, sem saber para onde vão, sem saber o que é certo, qual é os retos caminhos do Senhor, o que é verdade, o que é mentira. Mas meu irmão, minha irmã, você tem a palavra de Deus nas tuas mãos. Você deve olhar para a palavra do Senhor. Você deve notar qual que é a vontade, qual seja a boa e agradável vontade do Senhor, né? Você precisa ter um discernimento próprio. Você não pode viver só de ouvir. Você também precisa analisar, examinar. Deus te deu olho, Deus te deu ouvido, Deus te deu voz, Deus te deu raciocínio. Você não pode ser, como diz alguns ditados, você não pode ser papagaio nem piolho. Você entendeu? O piolho anda por cabeça dos outros e o papagaio aprende aquilo que os outros ensinam para ele. Você tem que ter um discernimento próprio. Quando você vai para a palavra, Deus está falando contigo. Você vai para as doutrinas do apóstolo Paulo, você sabe muito bem o que Deus está falando com você. Se você tiver uma mente aberta e um coração aberto para receber a palavra, você vai entender, né, irmãos, qual a vontade de Deus e qual é a exigência do evangelho na tua vida. Eu quero dizer para vocês que vão assistir esse vídeo que eu rodei alguns ministérios, não vou falar o nome aqui, por ética, até chegar aonde eu estou hoje. Sabe, irmãos? Aonde eu estava, né? O povo poderia fazer quase tudo, só era santo na igreja. Os dias de cultos parecia um desfile de moda. E isso é assim até hoje, irmãos. Mas a verdade é essa, aonde você for, você tem que ser sal e luz. Não é só dentro da igreja que você precisa parecer cristão. Né, irmãos? Você tem que ser luz aonde você colocar a planta dos teus pés, você precisa ser luz e sal da terra. Né? Tem um hino que nós cantamos, né? Possa o mundo ver Cristo em nós. Aleluia. Você foi chamado das trevas para a luz, você tem que ser luz. Você foi chamado para ser sal da terra, você tem que ser sal. Eu não estou dizendo que você precisa ser salgado. Paulo em Colossenses fala sobre isso, que o crente, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Você não pode ter exagero de sal e nem também ser sem sal de tudo. Você tem que ter equilíbrio, nós temos que ter equilíbrio, mas nós temos, irmão, que ter, irmãos, a santificação, né, na nossa vida, como diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, que Paulo diz que nós temos que aprender a possuir o nosso vaso em santificação e honra. Hoje, irmão, muitos homens, né, que pregaram a verdade, que viveu a sã doutrina, hoje estão voltando atrás,
por causa do vil metal, estão desprezando os bons conselhos da palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque Jesus diz: aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. Não adianta nós ser crente um período e depois nós achar que aquilo não serve mais, que nós estamos ultrapassados, vão surgindo novos ministérios, vão surgindo novos líderes, novos pregadores, e vão, irmão, empurrando aquele bom princípio, aquelas boas doutrinas bíblicas que nós tínhamos aprendido, e eles querem empurrar nós para trás, e eles querem empurrar também na nossa goela abaixo, que aquilo que nós vivíamos era errado, que é ultrapassado. Não, irmãos, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E ele diz também, irmãos, que as palavras dele não hão de passar. Então a palavra do Senhor, ela permanece da mesma maneira que ela foi escrita, desde o dia que ela foi escrita, ela permanece a mesma até os dias de hoje e vai continuar prevalecendo contra os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos doutrinadores. Irmãos, nós temos que entender que Deus está acima de todos e de tudo e de todos. Sabe, irmãos? Não é porque o cara tem um título de pastor, ou de bispo, ou de reverendo, ou de apóstolo, que nós devemos se dobrar diante dele. Não, nós temos que se dobrar diante do Senhor e diante da palavra de Deus. Né, irmãos? Lá no Apocalipse a Bíblia está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, lugar, irmãos, que não tem obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus também não está naquele líder. Ah, irmão, mas lá acontece milagre. Lá tem revelação também. Lá tem cura. O Senhor Jesus falou no capítulo 24, no versículo, se eu não me engano, 24 também, que ia surgir falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígio, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então tomem cuidado com esse negócio de sinais, com esse negócio de barulho de língua estranha. Irmãos, tomem cuidado. Vocês acham que poder está em língua estranha, né? Poder, irmãos, está na obediência da palavra. Né? Ontem eu estava conversando com o irmão aqui na minha casa e nós entrou nesse assunto. Irmãos, a palavra de Deus, irmão, tem poder. Se a palavra do Senhor for pregada por um justo, por um servo de Deus fiel, através da palavra, paralítico levanta. Através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, cego enxerga, cego vê, paralítico anda, câncer voa da boca para fora do doente. Se nós obedecermos a palavra de Deus e orarmos e jejuarmos, aleluia, glória a Deus, nós vamos ver sinais e prodígios acontecer. Não precisa de nós inventar mitos, amuletos dentro das igrejas para Deus operar, não, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente para fazer sinais acontecer. Aleluia. A Bíblia nos afirma lá em Efésios, Paulo diz que a palavra é a espada do Espírito Santo. É Ele que maneja a palavra, é Ele que dá poder. É o Senhor através do Espírito Santo. Se você crê na palavra, você pode obter grandes milagres, grandes vitórias, se você obedecer a palavra de Deus.
Você já leu aquela palavra, né, irmãos? Que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Você já ouviu aquele hino do Nando Azevedo? Bendito serei no campo, bendito serei na terra. Se obedecermos a palavra do Senhor, a vitória é sua. Não precisa você andar atrás de profeta, de profetisa. Não precisa. Se você crê na palavra de Deus, o Senhor opera na tua vida. Jesus falou, aleluia, que quando for orar, entra no teu aposento e os Pai que te vê te recompensará. Aleluia. Tem homem de Deus na terra? Ainda tem. Alguns, irmãos, porque o resto é só ilusão, barulheira, né, irmãos? Nós temos que ver se o homem é homem de Deus, irmão, quando ele obedece a palavra do Senhor. Aí é homem de Deus. Tirou disso aí, irmãos, é barela, é barulho, sabe, irmão? E nós temos que fugir de barulho. Nós temos que observar a palavra do Senhor, crer em Deus, crer nos seus profetas. Fala lá, né, irmãos, lá em 2 Crônicas, né, irmãos? Hoje não tem mais profeta, hoje tem o dom de profecia. Porque Lucas 16, ele diz que a lei e os profetas duraram até João. Amém, meus irmãos? Então, nós hoje temos o dom da profecia, né? Então, nós temos, irmãos, que abrir nossos olhos, pedir a Deus misericórdia, né, irmão? Se tem profeta, irmãos, ou se não tem, nós temos que, Bíblia, sabe, irmão? Buscar o Senhor através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum. E aí você vai ver sinais e prodígios acontecer na sua igreja e na minha igreja. Amém, meus irmãos? A igreja, todas as igrejas são de Cristo, aquelas que obedecem a palavra, né? A gente fala, minha é um costume que a gente tem, mas eu não tenho igreja. Eu sirvo a Deus junto com a igreja de Cristo aqui em São Sebastião do Paraíso. Amém? Irmãos, quero pedir para você, deixa aí o seu like, o seu comentário, né? Se inscreva nesse canal Presbítero Arlindo, aqui de São Sebastião do Paraíso. Deixa o seu comentário, ativa o sininho das notificações. E quero dizer para você, se você ainda é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, que gosta da verdade, deixa o seu comentário. Se você criticar, eu já sei quem que é você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.